Agora nós vamos ver e estudar a análise de envelope de voo e teto absoluto. Essa análise permite verificar a capacidade da aeronave se manter em voo reto nivelado para uma dada velocidade e altitude. A análise gráfica permite identificar o envelope de voo da aeronave e o teto absoluto que ocorre quando não há mais sobra ou excesso de potência no motor. Vamos rever isso daqui? Capacidade da aeronave se manter em voo reto nivelado. Aqui não tem, está subjetivo ainda, para uma dada velocidade e altitude. Que a gente só quer saber quais são os limites de operação da aeronave. E a gente vai ver isso em termos de velocidade e altitude. Então, não, essa informação que a gente vai querer extrair, isso quando não há mais excesso de potência no motor. Aquilo que a gente viu lá em tração disponível, tração requerida, potência disponível, potência requerida. Então vamos olhar aqui na nossa função. E olha só quem a gente tem como entrada, é o fator de carga máximo da aeronave, 2,5. Por aerodesign você vai poder estar utilizando, já é definido ali para o pessoal de cargas. E a gente vai ver agora essa função, envelope de voo. É uma análise bacana, assim, um pouquinho mais diferente. Vamos executar aqui essa função. Tirar primeiro esses prints aqui, não quero se precisar, assim, executar o código, não ter que ficar plotando essas coisas aqui que a gente não tá precisando mais ver. E aí fica mais fácil de plotar. Acho que já ficou bacana. Opa, faltou dar um Ctrl R aqui. Então tá aqui o gráfico do envelope de voo. Vamos descer aqui no Miranda. Vamos interpretar agora esse gráfico. Vamos extraí-lo. Aumentar aqui a janela. E vamos observar aqui. Eixo X, velocidade. Velocidade de voo. Eixo Y, altitude. Aqui a gente tem umas curvas. Uma curva azul que cresce, uma curva laranja que diminui. O que a gente observa? Que com o aumento de velocidade, a altitude vai aumentando. A gente aumenta a nossa velocidade aqui, de cruzeiro, até que chega um ápice. Aqui a nossa velocidade não aumenta mais. Nessa altitude não tem mais aumento de velocidade. Então, conforme a velocidade aumenta, a altitude cai. E a gente pode observar dois pontos aqui. Um ponto anterior, laranja, que é a velocidade stall. Como é que ela está se comportando aqui com o aumento de altitude. E a velocidade de manobra. Que ela é introduzida ali, se não me engano, na parte de diagrama VN. E é apresentada aqui como um limite superior para a tua velocidade. Então temos os dois limites, o inferior e o superior para velocidades e a nossa altitude máxima. Então esse aqui é o envelope de voo completo da aeronave. Vamos ver o que o Miranda fala aqui para ele nesse envelope. Então aqui eu copiei, é o que a gente vê, a capacidade de uma aeronave se manter em uma condição de voo reto e nivelado para uma determinada velocidade e altitude. Então a gente já viu aqui, extraiu a velocidade máxima. Vamos ver aqui. Essas velocidades limitam o envoltório, definem o envelope de voo. Vamos observar. É importante observar que conforme a altitude aumenta, ocorre uma redução da densidade do ar. E assim, a sobra de potência e de tração se torna cada vez menor. E portanto, a diferença entre as velocidades mínima e máxima também será cada vez menor. Até que uma determinada altitude ocorra uma situação onde a velocidade mínima é igual à velocidade máxima, e assim existe apenas uma única velocidade na qual é possível manter o voo reto e nivelado da aeronave. Eu vou continuar a leitura, se não me engano isso daqui eu já coloquei. Tá aqui no MATLAB. Teto absoluto. Assim os limites de operação. Assim como os limites de operação. Então é aqui que a gente. Essa é a conclusão que a gente tira desse gráfico. A altitude na qual a velocidade mínima é igual à velocidade máxima representa o teto absoluto da aeronave.
Acho que esse conceito eu não coloquei aqui. Ou seja, a altitude em que... O importante é colocar aqui. Teto absoluto. Velocidade mínima é igual a velocidade máxima, porque não existe mais excesso de potência. Portanto, a aeronave não possui mais condições de ganhar altura. E aqui, o que é esse teto absoluto? É o ponto de tangência entre a tração requerida e disponível. A gente via que conforme aumentando a altitude, as duas curvas de trações iam se tornando cada vez mais próximas, porque o excesso de potência ia diminuindo. Esse envelope também, olha, depende da velocidade stall. E por quê? Muitas vezes a velocidade stall é maior que a velocidade mínima, que é aquela primeira interseção entre as curvas de tração disponível e requerida. E o que ele fala aqui? Que a velocidade stall passa a representar o limite aerodinâmico da aeronave. Então temos o limite inferior, que é determinado pela velocidade stall. E aqui a gente tem a velocidade mínima. Aqui tudo que está antes da velocidade stall representa a velocidade mínima. Olha só, a linha verde representa a influência da velocidade stall no envelope de voo da aeronave. Pode ser calculado na altitude da seguinte forma. É só variar a altitude aqui que você está calculando a velocidade de stall. Depois é calculada a velocidade de manobra. E aqui pode-se plotar o teto absoluto aqui. Esse daqui definitivamente vai ser o teu envelope de voo. Aqui que tua aeronave vai estar atuando. Você não precisa plotar desse jeito não, mas você pode plotar dessa forma mesmo. Como está aqui. Eu acredito que seja um pouquinho mais complicado de você... Na verdade, se você fosse plotar da forma como está sendo apresentado aqui, essa figura 4.41, você precisaria primeiro calcular a velocidade stall em função da densidade, depois velocidade de manobra em função da densidade, e limitar os cálculos de velocidade em função da altitude que lhe dá somente para o range de velocidades que é dado aqui. Mas você pode apresentar também dessa forma. Você também pode apresentar outras velocidades aqui, caso seja necessário. Por exemplo, velocidade de cruzeiro. Ou, bom, realmente não lembro outra velocidade. Mas esse é o teu envelope de velocidades. É muito importante para o aerodesign. E não tem mais nada para comentar aqui. Não, tem sim. Vamos ver os cálculos. Envelope de voo. Aqui a gente vê o seguinte. Da forma como eu trabalhei aqui, eu criei um outro vetor de altitude por densidade. Então, o P-teto e o Rho-teto tem mais densidades e mais altitudes para a gente estar estudando. E a sequência de cálculos é a seguinte: velocidade stall. Aqui vai estar variando, no caso, a nossa densidade. E a velocidade de manobra é a velocidade stall vezes a raiz do fator de carga máximo. Vamos ver esse cálculo aqui, ver se está certinho. Olha só, tá bem aqui. Velocidade stall vezes a raiz do fator de carga. Então, aqui é o nosso conjunto de vetores. E aí eu defino uma simbólica aqui para poder identificar. Deixa eu ver aqui como que eu fiz isso, tá? Tá, não lembro certinho porque que eu usei a simbólica aqui, mas interpretando uma hora eu lembro. Ele vai percorrer de um em um o vetor, o comprimento da altitude do teto absoluto. Em seguida tem um cálculo da razão da densidade pela densidade ao nível do mar, aquela razão que vai ter efeito sobre a tração. Ela só vai entrar aqui no EQN, que é de tração. E em seguida tem um cálculo de CL, CD para essas condições, está variando a densidade aqui, então você está calculando CL e CD. E em seguida tem o cálculo da velocidade na qual a tração disponível é igual à tração requerida. Então é feita essa igualdade aqui. Então é justamente o ponto em que elas se tangenciam. E aí encontra essa velocidade.
Então vamos ver que W ele vai encontrar a velocidade na qual a tração disponível é igual à tração requerida. Encontrou essa velocidade aqui, vai ser obtido apenas os valores positivos desse vetor k e extrai-se aqui o valor mínimo. Né? E eu coloquei o ABS aqui, eu não me lembro por que de ter colocado o ABS. A gente obtém duas velocidades aqui, mínima e máxima. E a gente vai fazer isso para várias densidades. Então vai percorrer várias densidades aqui e vai estar extraindo velocidade mínima e máxima, de 1 em 1. Para a gente poder traçar as curvas em laranja e roxo. Em seguida a gente tem um plot. Então, velocidade mínima em função rho do teto. Então, plotando em função agora só da altitude. A gente calcula em função da densidade, mas plota em função da altitude. Mesma coisa para velocidade máxima. E depois faz o mesmo para velocidade stall e velocidade de manobra. Então são dois momentos aqui. Um momento que a gente está calculando a velocidade mínima e a máxima, e outro momento que a gente está calculando a velocidade stall e velocidade de manobra. Então eu não sei, não me lembro ao certo se precisava desse for. Eu acho que esse for está aqui justamente para eu estar armazenando aqui essas velocidades. E o simbólico tá para a gente poder encontrar aqui a velocidade que iguala esses dois parâmetros aqui, que deixa igual a zero. Não solve aqui encontra a solução da equação, que vai deixar isso aqui igual a zero. Então é isso, a gente fecha aqui essa parte de velocidade de voo teto absoluto, e aí a gente vai ver no Excel.